Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o autismo, que é um tema que está gerando bastante ansiedade, tanto dos profissionais que trabalham com esse público, como das famílias, tá? Então eu vou espelhar a tela aqui para vocês para a gente começar a nossa ATPC de hoje. Tá. Então vamos lá, né? O assunto, né, o autismo. Então, hoje o autismo, ele é reconhecido como TEA, transtorno do espectro autista. E por que espectro? Né? Por que transtorno do espectro autista? Porque existem vários espectros do autismo. Eu queria dizer para vocês que o assunto hoje aqui, a minha fala é pedagógica, tá? Não é uma fala clínica, é uma fala pedagógica. Nós vamos ver como a gente pode atuar com esses alunos pedagogicamente, tá bom? Então, vamos lá. Nós vamos falar sobre autismo e a quarentena. Qual o objetivo disso? Orientar os professores das disciplinas, os professores das salas de recursos, professores auxiliares e os gestores sobre como auxiliar os alunos que apresentam o transtorno do espectro autista durante esse período de afastamento social. Por quê? A gente sabe que esse período é difícil para todos. E os alunos que apresentam o transtorno do espectro autista, na maior parte do tempo, gente, eu vou falar autismo, tá? Porque facilita um pouco. Ele vai ter um pouco mais de dificuldade. Então, a gente precisa ter um olhar diferente para esses alunos. Por quê? Às vezes, esse aluno com autismo, ele deixou de frequentar as terapias durante esse período de isolamento. Às vezes, ele tem atendimento fonoaudiológico, psicológico, de terapia ocupacional, e não está sendo atendido. Além dele não ter os atendimentos das terapias, ele não está frequentando a escola, não está tendo o apoio do professor auxiliar ou do professor da sala de recursos. Quando ele está em casa, o aluno que tem autismo, ele não tem essa, não todos, tudo depende do nível do autismo, tá? Mas no geral, ele não tem a ideia de que estar em casa está relacionado com atividades da escola. Ele às vezes acha que ele está de férias, então é complicado para ele entender por que ele não vai para a escola e tem que fazer atividades escolares, se ele está em casa. Em casa não é lugar de fazer atividades escolares. E eu queria assim, que vocês entendessem que quando a gente fala de um determinado comportamento, a gente não pode generalizar. Então, eu tenho vários tipos de comportamentos de crianças, alunos, pessoas com autismo. Então, nós temos na rede alunos com autismo, por exemplo, um aluno do sexto ano, ele vai ter um comportamento de acordo com a sua idade, série e ano que ele está, vamos dizer assim. Um aluno que está no ensino médio, ele já não vai ter o mesmo comportamento. Então, às vezes, um aluno que está no ensino médio, ele já tem uma compreensão melhor de que ele precisa fazer essas atividades em casa, tá bom? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com o olhar individual, né, específico. A gente não pode generalizar. Bom, gente, então vamos lá. Continuando, lembrando que a nossa intenção é pedagógica, auxiliar pedagogicamente como nós vamos trabalhar com esse aluno, mas a gente precisa conhecer, saber pelo menos o que é o autismo, né? Ou o transtorno do espectro autista, que é o TEA. Então, ele é um transtorno do desenvolvimento que aparece logo nos primeiros anos de vida, comprometendo as habilidades comunicacionais e de interação social. Então, o transtorno do desenvolvimento já diz, a criança ela passa a não ter um desenvolvimento comum a todas, começa a aparecer alguns comportamentos que não são considerados comuns às outras crianças. E aí ela começa a se encaixar no transtorno do espectro autista. Tá? Geralmente isso acontece por volta dos 2 anos. Hoje em dia nós já temos um diagnóstico mais cedo do transtorno. Antigamente isso era muito complicado, demorado, mas hoje a gente já tem um diagnóstico mais cedo e isso facilita o trabalho, né, e o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente precisa entender que o autismo ele tem as
crianças, as pessoas com autismo, tem vários níveis também e tem vários tipos de autismo. Só que todos que apresentam um transtorno, eles vão ter alguns prejuízos, né? Então, independente dessa pessoa ter o autismo e ter uma outra deficiência associada, ela vai ter um prejuízo na comunicação e um prejuízo na interação. Então, às vezes um prejuízo maior, às vezes um prejuízo menor, mas todos têm um prejuízo. Tá? Então, nós vamos conhecer agora os níveis do autismo. Isso é só para a gente iniciar o nosso trabalho, para ter uma noção geral. Tá bom? Então, vamos lá. Os principais níveis. Quais os níveis do autismo? Nível 1, o nível 2 e o nível 3. Então, nós temos o nível 1, é o nível leve, é aquele que nós recebemos na nossa rede estadual de ensino, que é o que tem um comprometimento maior na sociabilidade, né? Comprometimento maior não, ele tem um comprometimento na sociabilidade. Mas tem um entendimento, não apresenta deficiência intelectual, porque há autistas com deficiência intelectual e há autista com altas habilidades também. Então, quando eu recebo uma criança, um aluno com autismo, às vezes eu já tive anteriormente um aluno que tinha o transtorno, e aí eu associo. Eu tive um aluno que tinha o transtorno, era muito difícil trabalhar, mas cada um é um. Então, não tem uma pessoa que tem o autismo que é igual a outra, tá? Então, mas todos terão prejuízos em algumas situações. Então, esse do nível 1 é o que nós temos na rede. Nível 2 é o médio, que vai ter uma maior dificuldade nas habilidades sociais e um prejuízo na sua interação. Também temos esse aluno na rede regular, mas ele vai ter um comprometimento maior do que esse do nível 1. E temos o nível 3, que é considerado grave. O nível 3, ele é atendido em instituições. São pessoas que têm um grau muito elevado, mais grave do autismo e precisa de uma atenção específica para conseguir desenvolver e conseguir conviver. Então, esse tipo de autismo, ele precisa ser atendido numa instituição. Ok? Então, a gente não vai aprofundar muito, porque para a gente conhecer sobre o autismo, a gente precisa estudar bastante, né? Não dá para a gente falar aqui, nesse momento, com esse tempo que a gente tem. Então, vamos lá. Então, o que é, quando eu penso em autismo, pensando nos alunos com autismo, eu tive algumas situações de professores, de escolas, dizendo para mim, olha, as atividades estão indo para esse aluno em casa e ele não está realizando a atividade. O que fazer que esse aluno não realiza essa atividade? Então, primeiramente, eu tenho que entender que ele precisa de um tempo maior mesmo para entender o que está acontecendo com ele, né? Porque o autista, ele é muito apegado a rotinas. Ele segue uma rotina e aquilo tem que acontecer da mesma forma. Ele tem muita dificuldade em lidar com a mudança de rotina. Então, eu preciso planejar essa rotina para essa criança, para esse aluno. E essa mudança que nós tivemos, essa situação que nós estamos vivendo, ela aconteceu muito de repente, de uma hora para outra. E foi difícil para todo mundo. Então, você imagina uma pessoa que tem autismo, que está habituada àquela rotina, daquele jeito, todos os dias, e de repente muda tudo. Então, até ela conseguir se encaixar, né, se organizar nessa situação, leva um pouquinho de tempo. E a gente, do outro lado, tem que ter, além da paciência, tem que ter o jeito de trabalhar com esse aluno para conseguir as respostas que a gente precisa. Ele vai ficar sem fazer atividade? Não. Não é porque ele tem uma deficiência que ele não vai fazer atividade. Tudo bem, ele tem uma deficiência, ele não precisa fazer. Mas ele tem autismo, a gente ouve muito, né? Mas ele tem autismo, então deixa, ele não quer, ele não aceita. Por quê? Porque eu não consegui organizar situações para que ele entendesse o que está acontecendo. Então, a primeira coisa que precisa ser feita esse aluno, essa criança, essa pessoa, adolescente, precisa entender o que aconteceu. Então, tem que ter clareza, tem que dizer para ele o que está acontecendo. Nós estamos vivendo uma pandemia, o que é esse vírus, o que é a Covid, o que ela causa, por que ele está em casa, por que ele não está na escola, as coisas têm que ser explicadas. Ele precisa entender que ele está em casa, mas não está de férias. E de que forma? Explicando, sendo claro para ele, né? E aí,
vem a importância da rotina na vida dessa criança. Eu preciso auxiliar ele, né, e planejar. Para programar a rotina, aí a gente segue aqui. Para programar a rotina, o que a gente pode utilizar o quê? Cartões com desenhos ou fotos, sempre na sequência que irão acontecer. Então, por exemplo, se é uma criança menor, eu posso usar desenhos. Né? Agora, se eu vejo que ela tem um comprometimento maior de entendimento, eu utilizo fotos das situações. E sempre na sequência que isso vai ocorrer. Então, por exemplo, se ela tem aula no centro de mídias, se ela vai ter. Como ela vai entender que é o momento de fazer aquela atividade? Eu colocando a foto sobre o assunto. Tá? Então, isso colabora bastante. Mais para frente, aqui nos próximos slides, vão aparecer alguns modelos de rotina. Acho que vai ficar mais claro para o entendimento de vocês. Quando o aluno já está alfabetizado, eu posso indicar por escrito. Ou então eu posso colocar, se o aluno está em fase de alfabetização, eu coloco a foto e a escrita. Se o aluno ainda não está alfabetizado e não está na fase de alfabetização, que eu estou falando no geral porque pode acontecer. Isso é mais para as crianças menores, mas pode acontecer da gente ter algum caso nas nossas escolas. Eu coloco a imagem. E se ele já está alfabetizado, eu coloco a escrita apenas. E isso é uma questão de organização. Às vezes a pessoa diz, mas ele é inteligente, né? Acontece bastante. Ele é autista, mas ele é inteligente. Claro. Só que mesmo assim, ele não tendo um comprometimento cognitivo, uma deficiência intelectual, ele vai precisar de auxílio em algumas situações. Porque a pessoa que tem autismo, ela tem uma maneira diferente de entender as coisas. Ela às vezes não entende duplo sentido, às vezes ela vai ter dificuldade de entender interpretação dos fatos. Então, às vezes eu falo, não, mas ele acompanha as aulas do centro de mídia tranquilo, porque ele já é alfabetizado, ele já lê, já escreve. Nem sempre ele vai conseguir acompanhar. Ele pode até acompanhar, mas ele vai ter algumas dificuldades de entendimento. Vai ser aí que vai precisar da ajuda do professor especializado para conseguir explicar, de repente, uma palavra que ele não consegue interpretar, vai prejudicar todo o entendimento do assunto. Tá? Os pais, aqui vem até uma questão dos pais, que pode manter uma espécie de calendário com as atividades das crianças ou do adolescente para que eles possam acompanhar. Então, o que acontece em relação aos pais? Quem que vai fazer essa mediação? Porque às vezes os pais não têm esse conhecimento e às vezes também não têm condições de montar essa rotina. É aí que entra o professor especializado, ou da sala de recursos, se esse aluno frequenta a sala de recursos, ou o professor auxiliar. Então, o professor auxiliar entra em contato com essa família, ou o professor da sala de recursos entra em contato com a família e auxilia nesse processo de organização da rotina. Importante dizer também que essa organização da rotina tem que ser feita com o aluno. Senta junto com a criança e vamos fazer uma rotina. De manhã, né? O que você faz? Então, vamos colocar a foto aqui, vamos escrever. E é importante seguir essa rotina. Eu não posso quebrar essa rotina. Todo dia eu faço a rotina semanal, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 8 horas, 9 horas, 10 horas. Eu preciso organizar e seguir a rotina, ok? E a gente, se esses alunos tiverem uma estrutura de como vai ser o dia dele, ou como vai ser a sua semana, isso vai ajudar muito, porque auxilia na ansiedade. Então, ele já sabe o que vai acontecer, ele já sabe como vai ser, então fica mais fácil para ele lidar com a situação e até melhora no comportamento. Tá? Porque às vezes a gente tem o hábito de dizer, né? A pessoa com autismo, o autista, ele é agressivo. Não é que ele é agressivo, é uma maneira de se comunicar. Às vezes ele fica incomodado com aquilo que está acontecendo, extremamente ansioso, não consegue dizer o que está sentindo, não consegue dizer o que ele quer, e aí ele reage de uma forma um pouco agressiva. Vamos lá. Aqui tem um modelinho da rotina semanal. Então, ó, foi tudo isso que eu disse para vocês. Aqui nessa foto é uma rotina semanal escolar. Né? Eu acho que é escolar. Deixa eu aproximar aqui. Isso. Então, na segunda-feira, está dizendo aqui, né? Ele tem educação física. Vocês observem que tem o nome da disciplina e uma figurinha que está relacionada à disciplina. É importante que essa figura seja a mesma sempre.
Porque ele vai associar, independente dele entender, ele vai associar que essa figura é a figura da educação física. Depois tem hora da história, almoço, então tem toda uma rotina para ser seguida. Na situação desses alunos em casa, dessas crianças em casa, o que acontece? Eles começam a ter dificuldade de realizar essas tarefas escolares. Nessa rotina feita pela família, orientada pelo professor especializado, ela vai ter momentos de coisas que ele gosta de fazer intercalados nos momentos das responsabilidades. Porque ele precisa entender que o horário da responsabilidade ele precisa cumprir, para só depois ele fazer aquela outra atividade. Então, vamos supor, faz junto com o aluno, ó, de manhã, café. Ele levanta, toma o café da manhã. E aí a gente vai ver o horário das aulas. Vamos supor que ele tenha aula ali de manhã, no período da manhã, né? Aí eu vou colocar lá, centro de mídias, a fotinho. E se é um aluno que gosta muito de, por exemplo, brincar de um determinado brinquedo, coloca a foto seguinte da atividade que ele pode fazer. Então, depois da aula do centro de mídias, você pode brincar, né? E aí, se ele gosta, por exemplo, de massinha, né, que não é o caso talvez dos nossos alunos, mas gosta de livros, de números, de dinossauro, porque cada um tem um interesse específico. Eu vou colocar a foto ali. O que acontece bastante é que os nossos alunos com autismo, eles têm muito interesse em coisas eletrônicas. Então, está difícil para as famílias tirar o eletrônico desse aluno. Então, eles ficam muito tempo no tablet, fica muito tempo na televisão, no computador e no celular. E, às vezes, a família não consegue tirar isso dele para que ele possa realizar as atividades. Por isso, a importância da rotina. Então, nessa rotina, eu vou intercalando as atividades que ele precisa fazer com os momentos de lazer. E eu tenho que seguir. Então, aí ele vai entender, quando terminar, depois, após o almoço, por exemplo, após o almoço eu tenho aula. Após a aula eu posso pegar o tablet. Depois do tablet, eu tenho tarefa da sala de recursos. Depois da tarefa da sala de recursos, eu posso pegar o tablet novamente ou o celular. Entendeu? Então, quando eu organizo isso na vida do aluno, fica muito mais fácil eu cobrar a realização das atividades. Então, vamos dar sequência aqui os modelos do quadro de rotina. Aqui vem um quadro de rotina mais simplificado, né? Que tem a foto da criança, que aí tem as figurinhas. Essa daqui está mais relacionada para os menores. E às vezes, gente, o maior, o aluno do ensino médio, do Fundamental 2, eu também tenho que ter um jogo de cintura para entender se esse aluno precisa que essa rotina seja feita dessa forma. Às vezes, um adolescente, como que eu posso fazer essa rotina? Compra aquele quadro de fotos, ou até numa cartolina, e coloca só. Se ele já está alfabetizado, foi como eu disse no início, faz por escrito, né? Faz por escrito essa rotina, mas é uma questão de organização. Da mesma forma que nós temos a agenda, isso se torna uma agenda para a pessoa com autismo. Só que o autismo, ele segue uma rotina, como que eu vou dizer assim, aquilo tem que acontecer fielmente. E a gente, às vezes, a agenda da gente, a gente vai mudando. Então, é uma maneira da gente conseguir que esse aluno realize as atividades. Seguindo, ó, aqui tem um quadro mais simplificado. Vamos supor que o aluno tem uma dificuldade muito maior, e aí eu vou colocar só um dia da semana. Não dá para eu fazer um quadro de rotina semanal, de segunda a sexta. Então, eu vou fazer segunda, eu coloco a rotina dele da segunda. Na terça, eu coloco a rotina da terça. Mas eu já deixo isso preparado. Então, eu já mostro para ele, ó, segunda-feira, amanhã, segunda-feira, sua rotina vai ser essa. Ao término da segunda, eu já posso deixar a rotina da terça preparada, que ele já vai, né? Eu vou fazendo junto com ele, que ele já vai entendendo. Mas a rotina semanal, ela dá muito certo, tá? Então, eu acho que no nosso caso, que é Fundamental 2 e médio, é a mais indicada. E aí, eu tenho aqui algumas dicas para a gente manter essa rotina, né? O que eu preciso fazer para manter a rotina, para eu não sair fora dessa rotina?
eu vou ler uma por uma, né? E a gente pode, a gente, né? Eu falo a gente porque a impressão é que nós estamos interagindo, mas eu vou falando para vocês e tentando explicar da melhor maneira possível. E eu queria dizer também que se alguém tiver alguma dúvida depois e quiser entrar em contato, eu estou à disposição, tá? Porque nem sempre a gente consegue, de repente, suprir a necessidade de cada um com o seu aluno. Então, eu preciso explicar para essas crianças o que está acontecendo, por que é necessário ficar em casa nesse momento, que foi o que eu já disse. Eu preciso criar uma rotina com horários pré-definidos de despertar. Então, ele precisa ter horário para acordar, ele precisa ter horário para as refeições, atividades motoras, de repente, né? É bom também se exercitar, porque isso também tira um pouco da ansiedade. Atividades relaxantes e a hora do banho. Então, tudo isso tem que estar na rotina. É um cronograma e a gente tem que tentar seguir esse cronograma. Simplifique ao dar instruções. Nada de instruções longas, nada de instruções, como que eu vou dizer, ela tem que ser simplificada, né? Então, eu quero pedir alguma coisa, eu vou direto. Tem que ser direto e objetivo. Porque se você for dar uma instrução longa, complexa, até você terminar a instrução, a criança já não entende o que é para ser feito. Então, banho, né? Lanche, aula, tudo depende do aluno também, viu, gente? Então, vamos lá. Monitoria especial, isso aqui é bem bacana. O que é uma monitoria especial? Nós temos na rede, que é a sala de recurso, o professor auxiliar, professor da disciplina e família. Tudo isso entra como uma monitoria especial. É claro que esse aluno também pode ter uma monitoria do seu psicólogo, da sua terapeuta ocupacional, de todos os profissionais da área clínica que atende. Mas na nossa área pedagógica, quem vai auxiliar? Todos esses profissionais que eu disse. Então, entra professor da sala de recurso, pode entrar em contato com o professor da disciplina para saber como, né, que atividade esse professor está encaminhando para o aluno e discutir se essa atividade é adequada, essa adaptação, às vezes vai precisar de uma adaptação, geralmente precisa de uma adaptação, como eu disse no início, mesmo aquele aluno que não tem prejuízo cognitivo, às vezes ele vai precisar de um esclarecimento maior e a gente cai no erro de achar que ele não tem, por ele não ter deficiência intelectual, ele não precisa dessa orientação. Então, isso também é uma adaptação, né? É uma adaptação da maneira como eu vou explicar. E aí, também, muitos dos nossos alunos têm um professor auxiliar. Nem todos, mas muitos têm. Esse professor auxiliar vai entrar em contato com essa família e ensinar a fazer esse quadro de rotina. Ensinar essa organização, orientar, né? E por isso que. E a família vai fazer a parte dela em casa. E a gente vai estar cobrando, o professor auxiliar ou o professor da sala de recursos vai estar cobrando essa família no sentido, e aí, como que está a rotina? Manda foto para mim, como que foi feito? E ele está cumprindo? O que é que está difícil para ele cumprir? Porque às vezes a família fala assim, ele não está acordando. Mas se eu não coloco uma rotina, se eu deixo ele dormir, se ele vai para a cama de madrugada, se ele fica no computador a noite toda, no outro dia ele não vai acordar mesmo. Então, precisa ter essa organização familiar, que muitas vezes é difícil, mas com orientação e com jeitinho é possível. Eu disse também, né, que eles são muito ligados à tecnologia, celular, tablet, computador, televisão, e é importante a gente oferecer outras atividades. Que outras atividades? É importante, trabalhos assim, atividades que podem relaxar. Então, atividades que eu posso, de repente, auxiliar essa criança, né, a ter interesse por outras coisas e não só ficar na questão da tecnologia. Eu posso auxiliar ele mantendo um contato com a natureza, que isso vai ajudar muito. Ele vai mexer na terra, ele pode plantar, ele pode criar uma horta em casa com a família, pode ter bichinhos de estimação para cuidar, de repente dar banho no bichinho, dar alimento para esse bichinho, e tudo isso vai estar na rotina dele. Posso fazer coisas mais relaxantes.
E, de repente, que é do interesse também, né? Não adianta eu oferecer algo para a criança que eu vejo que não está dentro daquilo que ele se interessa. Às vezes, essa criança se interessa por música, posso fazer uma dança, atividades mais lúdicas. Quando são pequenos, eu posso oferecer massinha de modelar, jogos de blocos lógicos, encaixe, mas no caso dos nossos alunos, que já são maiores, a gente tem que oferecer coisas que estão relacionadas à idade, que é aquela questão que eu sempre falo. A gente não pode infantilizar, tratar de acordo com a idade e com a compreensão cognitiva também, né? Não é porque ele é autista que ele não vai ter um entendimento sobre as coisas. Então, eu tenho que tratar a criança como criança, adolescente como adolescente, adulto como adulto. Então, sempre pensando nisso. Tá? Também, acabei de dizer aqui, né? Massinhas de modelar, acabei me adiantando um pouquinho. E os adolescentes podem fazer algum exercício, assistir filme, às vezes eles gostam, eu tenho um paciente que gosta bastante de peixes, ele gosta de estudar tudo sobre peixe, então é um momento para fazer pesquisa sobre esse assunto, porque se você solicitar para eles para ele, que ele faça uma pesquisa sobre o tema que ele gosta, você não vai ter nenhuma dificuldade com isso. Então, se eu sei que ele gosta de peixe, eu vou pedir uma pesquisa sobre isso, se é sobre dinossauros, se é sobre planetas. Tem crianças que gostam muito de estudar os planetas, e quando eles estudam, eles sabem de coisas que nem a gente tem conhecimento. Eles dominam muito o assunto. E quando eles se interessam, é espetacular o resultado que eles nos trazem. Tá? Então, vamos lá, vamos passar. E aí, né, saindo da questão da rotina, que é essencial. Então, às vezes eu penso assim, isso daí não vai virar nada, porque às vezes dá um pouquinho de trabalho no início e um pouquinho de trabalho para montar essa rotina, e às vezes no início essa criança não segue essa rotina. E aí eu desisto, não pode desistir. Eu tenho que persistir na rotina, porque a partir do momento que eu consigo estabelecer a rotina, eu consigo dar sequência às outras questões. Eu consigo fazer com que ele realize as atividades que precisam ser realizadas escolares, né? Vamos dizer assim. Aí aqui tem adequações não significativas do currículo. O porquê adequações? Adequações também faz parte das adaptações, são adaptações. Mas quando a gente diz adaptação do currículo, às vezes o aluno tem uma deficiência, um déficit muito grande que precisa de uma adaptação do currículo. E às vezes ela só precisa de uma adequação. As duas coisas são bem parecidas, na verdade têm o mesmo significado e andam juntas. Mas a adequação dá a impressão que é mais leve. Então vamos dizer assim, o autista que é do grau leve, talvez ele não precise de uma adaptação muito grande no currículo, nas atividades, mas apenas de uma adequação. E a adequação ela pode ser feita em vários aspectos. A adequação ela pode estar ligada aos conteúdos, aos objetivos, ao tempo, à organização, né? Então, eu coloquei aqui para a gente entender, eu queria que vocês entendessem nesse momento que é só a maneira como eu vou fazer isso. Então, às vezes eu vou enviar uma atividade para casa, mas eu preciso fazer uma adequação daquela situação antes de enviar para aquele aluno específico, tá? E uma adequação, uma adaptação que seja, ela nem sempre é grande, é uma coisa, assim, assustadora. Às vezes a gente ouve a palavra adaptação, a gente já imagina que vai ter que mudar tudo. Não, às vezes só a forma de informar, a forma de passar, a forma de explicar a atividade já é uma adaptação. Então, às vezes, eu entrego, dependendo da atividade, tem uma palavra lá que eu preciso substituir, que ele não vai entender o significado. Então, eu preciso apenas substituir aquilo lá. Às vezes, na hora da pergunta, né, da comanda lá, eu posso fazer ela mais curta, mais objetiva. Às vezes, se eu utilizo 3 linhas para fazer uma solicitação de uma atividade para os outros alunos, eu posso ser mais direta para esse meu aluno, porque ele vai entender se eu for mais direta. A gente costuma até brincar que a pessoa que tem, né, o autista, ele é super sincero, porque ele não tem o cinismo, ele não tem
essa questão de entender duplo sentido, então ele é bem verdadeiro, acaba dizendo tudo o que ele pensa. E isso é o que atrapalha em relação à convivência social, que às vezes está num grupinho de amigos e os amigos estão discutindo um assunto e ele vai falar exatamente o que ele pensa, como ele está vendo, da forma que ele acha que é, e nem sempre agrada, e, né, porque ele não consegue ter esse filtro aí. Então, vamos lá. As adequações não significativas do currículo. Por que a gente diz não significativa? Porque são adaptações que são realizadas pelo professor dentro do seu componente curricular. Então, não são grandes adaptações, são adaptações realizadas pelo professor. As adaptações relativas aos objetivos e aos conteúdos, como elas podem ser feitas? Eu procurei deixar bem claro, assim, né, por pontos, por tópicos, para a gente conseguir entender melhor. Eu vou priorizar as áreas ou unidades de conteúdo. Então, eu tenho um conteúdo para mandar para a minha turma, mas para esse aluno eu preciso priorizar. O que é mais importante que ele saiba? Dentro de tudo isso aqui que eu tenho, é o que eu posso priorizar para mandar para esse aluno. Eu não vou mandar tudo, eu vou mandar aquilo que é mais importante para determinado aluno. Eu vou priorizar os objetivos. O que eu quero alcançar? Qual é o meu objetivo com esse aluno? Meu objetivo é que ele alcance o quê? Então, eu vou priorizar. Se eu tenho vários objetivos, mas os outros são secundários, eu preciso valorizar aquele que é mais importante, no caso específico. Em relação aos conteúdos, sequenciação. Precisa da sequência o conteúdo que eu vou enviar para esse aluno. Ele precisa ter uma sequência dos fatos, senão fica muito complicado para esse aluno realizar. E eu vou eliminar os conteúdos secundários. Então, aquilo que não é tão importante, eu tiro para dar prioridade para aquilo que é mais importante. Ok? As adequações do currículo no procedimento didático e nas atividades, como elas podem ser feitas, né? Modificação de procedimento, da forma como eu vou fazer, introdução de atividades alternativas às previstas. O que quer dizer? Eu previ um tipo de atividade, só que não foi possível. A professora da sala de recursos foi lá e falou: essa atividade prevista, ela não tem sentido para esse aluno. Não tem significado, ele não vai conseguir realizar. Ou o professor auxiliar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou procurar uma atividade alternativa a essa. Então, o que eu posso ofertar para esse aluno dentro desse assunto? Aí todos os professores juntos chegam a uma conclusão. Lembrando que o professor especialista, o professor auxiliar que está na nossa rede, todos os professores são formados na área específica. Então, mesmo ele é professor auxiliar, mas ele tem formação na educação especial. Por exemplo, específica naquilo que ele está atuando. Se ele está atuando com autista, ele tem uma formação com autismo. É um cuidado que a diretoria de ensino toma na hora da atribuição. Então, esse professor auxiliar, ele tem formação específica para a área que ele está atuando. Então, ele precisa auxiliar o professor da disciplina, a família e o próprio aluno, das formas que já foram, né, já foi dita no outro vídeo. De que forma? WhatsApp, chamada de vídeo, é muito importante chamada de vídeo com esse aluno que tem autismo, porque ele precisa ver o professor, conversar com o professor, ouvir o que o professor está solicitando, porque às vezes ele não vai atender o que a família está solicitando, mas quando o professor solicita, ele realiza. E por isso que é importante fazer a rotina todos juntos, tá? Até, de repente, uma chamadinha de vídeo e explicando como faz e montando junto. A figura tal, até o professor, ele pode enviar essas figuras pelo WhatsApp. Ou então a escola faz as figuras e deixa que a família vá buscar, ou a própria família confecciona essas figuras. Isso daí depois é feito entre todos os envolvidos, encontrando uma melhor maneira. Tá? Eu tenho que fazer também o que? Uma modificação do nível de complexidade das atividades. Às vezes a atividade é muito complexa para aquele aluno, então eu tenho que melhorar o nível de complexidade. Então, nas exatas, por exemplo, a maioria dos autistas, eles não tem muita dificuldade nas exatas.
eles têm até uma certa facilidade com os números. Mas vamos supor que aconteça que essa criança com autismo tem uma deficiência intelectual também. Então, não adianta eu mandar uma atividade muito complexa, de repente, do ensino médio, se ele ainda não tem aquela base anterior da matemática, vamos dizer assim, tá bom, gente? Estou usando o exemplo da matemática. Então, se ele não tem a base anterior, se ele não sabe uma adição simples, se ele não reconhece os números, se ele não sabe uma subtração, é muito complicado eu mandar uma equação, ele não vai fazer. Então, por isso a importância de conhecer o aluno, por isso a importância de ter acesso ao anexo 1, que é feito pelas professoras da sala de recurso ou auxiliares. Por isso a importância do plano de atendimento individualizado, que também é feito por esses profissionais. Porque eu entendendo o aluno, a dificuldade dele, o que ele precisa, eu consigo montar a atividade necessária para o desenvolvimento dele. Tá? Eu eliminar componentes. Então, olha só, eliminar componentes. Tem coisas que eu vou ter que tirar, que não vai dar para eu enviar para esse aluno. Sequenciando a tarefa, facilitando planos de ação, adaptação dos materiais. Às vezes eu preciso utilizar material para ele conseguir me dar a resposta desejada. Então, vamos supor, é uma adaptação também. Né? Às vezes a gente acha que a adaptação é só do conteúdo ali do currículo, mas não, eu posso, a adaptação do material ela é muito importante. Às vezes o meu aluno, para lidar com a matemática, ele precisa utilizar do material concreto. E nem sempre ele consegue também ter o entendimento do material dourado. Às vezes ele precisa utilizar materiais diversos, como palitos, lápis, até lápis, grãos, tampinhas, aquilo que for necessário para ele concluir a atividade. Lembrando sempre que cada aluno é um, mesmo todos tendo o diagnóstico de autismo. O que serve para um não serve para o outro. Eu não vou oferecer uma atividade muito simplificada para aquele aluno que tem condições de me dar um retorno maior. Eu posso simplesmente adaptar outras situações, mas às vezes eu não preciso adaptar a atividade, tá? E modificar a seleção dos materiais previstos. Então, eu separei alguns materiais e que, de repente, eles não deram certo, então eu vou precisar fazer a mudança. Ok? Então, vamos seguindo. Continuando com as adequações não significativas do currículo, lembrando sempre, né, na situação aqui, adequação, eu coloquei adequação porque, em relação ao autismo, muitas vezes eu vou ter que fazer apenas uma pequena adequação, ou às vezes uma adaptação maior. Eu espero estar sendo clara com o que eu quero passar para vocês. E aqui vem a adequação, as adaptações avaliativas. Tudo isso são adaptações feitas pelo professor na sua disciplina, com auxílio dos profissionais especializados e da própria gestão, às vezes, em muitos momentos. Na questão avaliativa, eu vou adequar técnica e instrumento. Às vezes, esse aluno precisa de uma avaliação oral, nem sempre ele vai fazer uma avaliação escrita, ele vai precisar fazer oralmente, e vamos supor agora nesse momento, né? Eu coloquei aqui a avaliação porque ela faz parte das adaptações, mas isso vai servir, de repente, quando o aluno voltar para a escola, mas nunca é demais a gente ter o conhecimento. Então, se nesse momento eu quero avaliar se aquele aluno entendeu o que foi enviado para ele pode gravar um áudio, ele pode gravar um vídeo, encaminhar pelo WhatsApp, e aí com a resposta que ele está me dando sobre aquilo que eu enviei, eu vou conseguir saber se ele entendeu o conteúdo. Eu posso modificar as técnicas e instrumentos. Também tem adequação na temporalidade. Esse aluno, ele precisa, às vezes, ele precisa de um determinado tempo para poder alcançar os objetivos e realizar os conteúdos previstos. Então, nem sempre ele vai no mesmo tempo que os outros. Na maioria das vezes, ele não vai no mesmo tempo. E a gente precisa entender que até esse processo do início da pandemia até agora, ele
Às vezes tem criança que não conseguiu entender ainda, porque esse trabalho ainda não foi feito com ele. Ninguém explicou, ninguém fez uma rotina, ninguém organizou a vida dele. Então, se não foi feito isso ainda, vamos fazer a partir de agora. Né? Então, às vezes, é agora que ele vai começar a entender a responsabilidade das atividades escolares. Então, eu mando a atividade, se para os outros alunos eles precisam me entregar no dia seguinte, isso é só um exemplo, tá? Ou daqui 2 dias, às vezes para esse aluno, eu conhecendo o meu aluno, ele vai precisar de 3 dias ou 4 dias para me devolver o resultado dessa atividade com o apoio de todos esses profissionais e da família. Então, eu também tenho que entender que a temporalidade também necessita de uma adequação. Então, quando se coloca, mas ele não tem que ser tratado igual? Sim, tratado igual, desde que ele não seja prejudicado nas suas diferenças. Então, ele tem que ser tratado igual, mas eu tenho que saber que ele tem uma necessidade específica e que precisa de um atendimento específico e diferenciado. E aí, eu tenho aqui para vocês algumas dicas para casa, tá? Uma questão que eu acabei esquecendo de falar, mas vai entrar aqui nas dicas para casa também, é em relação à organização das coisas em casa. Essas dicas para casa, eu quis colocar porque pode ser feito, o professor auxiliar, o professor da sala de recurso, em contato com a família, pode orientar, pode dar essas dicas que pode colaborar com esse aluno lá em casa, e a partir do momento que eu colaboro com as suas atividades em casa, eu colaboro com os resultados das atividades escolares. Então, quais são as dicas? Explicar que ela não está de férias, que o quadro de rotina é fundamental, porque uma rotina bem estabelecida, ela diminui a ansiedade, que diminui a agressividade, porque a criança fica agressiva, porque muitas vezes ela fica ansiosa com o que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer, e muita gente diz, ele é agressivo. Não, ele está agressivo com a situação que ele está vivendo. As regras devem ser claras, muito claras, deixar isso para a família. Eu preciso utilizar materiais visuais e concretos para dizer para a criança o que ela pode e o que não pode. Então, se é uma criança que tem um entendimento menor, nós temos na rede alunos com autismo que não precisa dessa dica, tá? Porque já é adolescente, já tem um bom entendimento, mas temos crianças do 6º ano que não tem esse entendimento que vai precisar. Então, o que a família pode fazer? Faz um quadro com figuras ou com fotos, porque o autista precisa muito de apoio visual, e coloca o que pode fazer de um lado, e do outro lado, o que não pode fazer, eu posso colocar um X vermelho em cima. Então, gritar. Coloca a foto de uma pessoa gritando e coloca um X. Não pode. Né? Xingar. Não pode. Coisas que a família, que ele faz em casa, um comportamento que a gente considera inadequado, mas eu preciso ensinar que ele não pode fazer aquilo. Então, isso precisa ser muito claro. Focar em uma coisa de cada vez. Então, se a família está interessada no momento que ele tem a rotina, eu vou focar a semana inteira na rotina. Todo dia eu vou trabalhar na rotina, porque ele precisa de insistência e de repetição. O autismo precisa de repetição. Então, todo dia eu vou focar. Na semana seguinte, eu quero regras, vou focar em regras. Eu quero melhorar o tom de voz, para que ele pare de gritar. Eu vou focar no tom de voz. Manter as terapias, mesmo que seja online, então entre em contato com essa família. Esse aluno tem terapia? Quais as terapias que ele tem? Ele está fazendo? Se ele não estiver fazendo, essa família precisa voltar. Se o profissional não está atendendo presencial devido à pandemia, ele precisa ser atendido mesmo online, porque o autista não pode ficar sem os atendimentos das terapias. Auxiliar no desenvolvimento da autonomia e independência. Isso é o que eu disse que eu queria comentar com vocês. Uma coisa muito interessante. Eu posso, a mãe, quando o aluno, a criança, ela não é alfabetizada ainda, ela pode colocar figuras na casa de onde ficam os objetos. Então, por exemplo, lá no guarda-roupa, eu abro o guarda-roupa, eu vou colocar a figura, a gaveta de camiseta, uma figura de camiseta, a gaveta
da cueca, né, da roupa íntima, ou do short, ou do moletom, das toalhas de banho, tudo a mãe coloca uma figura. E pode pedir para o filho, durante esses dias que ele está em casa, o auxílio em casa. Então, ó, guarde isso para mim na gaveta das camisetas. Ele vai, quando chegar lá tendo a figura, ele sabe onde está. Então, eu posso fazer isso em todo o ambiente da casa, na cozinha, no banheiro, os objetos de limpeza, eu posso colocar figuras em tudo e pedir o auxílio dessa criança nos afazeres de casa. Isso vai ajudar na sua autonomia e na sua independência, que é muito importante, né, para qualquer pessoa. E aí a gente chega ao fim da nossa orientação sobre o autismo, e eu espero que tenha colaborado. E é claro que ainda as dúvidas, é claro que nós temos muitas, mas eu queria deixar um recadinho assim para que vocês procurem sempre sobre o assunto. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito desse assunto do autismo, procuro estar sempre estudando, lendo, e tudo que foi dito aqui foi baseado em estudo, em vivências, em experiências, e eu queria dizer para vocês que o autismo, né? Terminar aqui com a última frase. Quando você ajuda, as peças se encaixam. Eu desejo a todos um bom trabalho e que vocês possam ter um bom proveito desse material que foi produzido com muito carinho para auxiliar vocês aí no dia a dia, tá? Um abraço a todos e qualquer coisa, tô aqui, tá bom? Tudo de bom, tchau, até a próxima.